Boa noite a todos. Estamos agora no momento importante do nosso evento, na nossa última mesa, que é uma mesa relacionada ao esporte, que vai participar uma figura ilustre, importante da área do esporte brasileiro, de destaque internacional, e esse momento vai ser conduzido pelo professor Paulo de Tarso Maciel Pinheiro, que é professor da Universidade Federal Fluminense. Professor Paulo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Jaque, nossa campeã olímpica, também pela participação. Professor Paulo, te passo a palavra para conduzir os trabalhos. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Renato, muito obrigado mais uma vez. Você é um grande amigo, um grande irmão. Obrigado pelo convite, né, por essa oportunidade de a gente estar participando desse evento maravilhoso que vocês estão fazendo online dessa vez, né? Eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras aí pelo YouTube e vocês estão de muito parabéns em relação ao evento, um evento muito, muito bem feito, com uma competência muito grande e com um valor acadêmico absurdo, uma contribuição muito grande no momento onde a gente passa por essa situação tão complicada, nessa situação trágica. E agradecer a participação da Jaque, né? Jaque campeã olímpica, eu não preciso, se eu for começar aqui a apresentar, falar do currículo da Jaque, tem que criar outro evento para falar do currículo dela, né? Então, é uma coisa que meio que dispensa as apresentações. A Jaque foi uma pessoa que nós trabalhamos juntos há um tempo atrás, né? Quando ela ainda estava jogando como atleta, e dessa parceria de trabalho virou uma amizade que perdura até hoje, uma grande amizade. A Jaque é uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, e realmente ela é especial porque, além das conquistas esportivas que ela teve no esporte, é uma pessoa que tem uma palavra muito forte, ela se posiciona em relação às coisas, ela realmente utiliza tudo que ela conquistou como um veículo para se posicionar em relação às situações, procurar dar a colaboração dela como cidadã. E isso é uma coisa que é muito importante. E por esse motivo, eu acho que o bate-papo hoje vai ser um bate-papo muito interessante, que vai para além aí só do esporte, mas para a vida, né? E para o Brasil nesse momento muito difícil. Boa noite, Jaque. Boa noite, Paulão, querido. Muito obrigada por essas palavras carinhosas. E olha, vou te falar, a recíproca mesmo, porque você é uma pessoa que faz parte da minha carreira. Eu conheci você através do Rolando, e foi assim, Rolando também, né? Foi muito querido. E graças a Deus que ele estendeu essa amizade para você, que foi para que eu tivesse acesso a você, que foi muito bom, porque Rolando viajou, quase nunca a gente se encontra. Mas você está aqui junto. É bom, a gente está por perto. Jaque, a gente, nesse evento, assim, eu conversei com o Renato, com a Esther, antes, a gente bateu um papo sobre coisas que eu acho que seria interessante a gente conversar, né, bater esse papo. E, enfim, você tem uma história tão rica e que a gente pode conversar sobre várias coisas, mas uma coisa que me incomoda um pouco, que eu vejo, principalmente nas gerações mais novas, é que as pessoas não conhecem muito da história do esporte, das pessoas que participaram no esporte. Eu falo isso para você porque eu dou um exemplo sempre da Aida dos Santos, né? A Aida dos Santos, ela foi, se não me engano, foi a melhor colocação em Olimpíadas até você ganhar a medalha de ouro. Né? Ela ficou em 4º lugar. No salto em altura, em 64, na Olimpíada de Tóquio. Isso dentro de uma condição assim, bem precária. A Aida dos Santos, ela passou fome aqui no Brasil, ela morava numa comunidade, né? Ela deixava de comer para poder estudar. Mesmo assim, ela se formou em geografia, se formou em educação física e em pedagogia. Né? Ela é adorável. Ela é maravilhosa. Assim, eu não vou. Quem se interessar em saber mais sobre a Aida dos Santos, bota no Google, porque tem uma história de vida muito bonita. Não, e além disso, ela, como atleta, ela trabalhou ali, assim, literalmente no deserto.
Exatamente. Assim, exatamente. por muita força de vontade. E nessa Olimpíada, ela praticamente foi abandonada. Ela foi para a Ela foi final. abandonada. Ela foi abandonada pelos dirigentes. Ela era a única mulher numa delegação a única de mulher. 68 pessoas, para a única mulher, e no atletismo só tinha ela, não tinha mais ninguém. E eles estavam. Ela classificou para a final, e aí tinha o ônibus voltava para a vila, e eles falaram: você fica aí, porque esse é o último ônibus, e nós vamos voltar nesse ônibus. E deixaram ela lá, sem comida. Exatamente isso. Eu tive o privilégio de trabalhar com a Aida dos Santos, né? Ah, Porque que bom. a Aida foi professora da UF, então, quando eu entrei, ela dava aula de voleibol, e eu comecei a dar aula de voleibol junto com ela, e aí a gente nasceu uma amizade entre a gente muito grande, né? A Aida é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela até hoje, e ela me contou umas histórias assim que você fica realmente... Ela chegava para treinar no estádio, e ela treinava aqui no Brasil numa pista de carvão, e chegou lá, era uma pista sintética, ela não tinha sapatilha. E aí a delegação americana ficou com pena dela, e aí acolheu ela, adotou ela para treinar, emprestou uma sapatilha para ela competir, e adotou ela para participar dos aquecimentos, do treinamento, porque ela era sozinha, não tinha mais ninguém. E mesmo assim ela ficou em quarto lugar no salto em altura, né? Então, assim, é uma história... E essa foi a sorte dela, né? Ela teve a sorte dos Estados Unidos adotar ela, né? Exatamente. E aí ela chorou muito lá. Isso que a Jaque contou foi uma das coisas que aconteceu com ela lá, desse abandono. Foi literalmente um abandono num país estranho, né, em Tóquio, ou seja, sozinha. Então ela foi... É uma história muito bonita que eu recomendo a todo mundo que, se puder, entra no Google, tem lá um monte de posts lá sobre a história dela, que é uma história de superação. E me incomoda muito as pessoas não conhecerem isso, né? Porque não ganhou medalha, né? E aí fica aquela história assim, bom, foi quarto lugar, enfim, é que nem o Robson Caetano, né? Foi quarto lugar, foi o quarto melhor tempo do mundo. É uma coisa que é. Tem um documentário da Laís Bodansky, se chama Mulheres Olímpicas. Pô, legal. É bem interessante, é importante assistir, porque ela fez um estudo da história dessas mulheres atletas brasileiras. Legal. E até a conquista da medalha, entendeu? Porque tiveram nessa Olimpíada de 96, além da medalha do voleibol de praia, minha, da Sandra, da Mônica e da Adriana, teve também as medalhas do basquete, né? Das meninas do basquete, do vôlei feminino de quadro, né? Então foi uma Olimpíada bem feminina, assim, feminina. Parece que as portas se abriram para finalmente as mulheres subirem ao pódio olímpico, né? Mas tudo isso, já que as pessoas olham assim, bom, ganhou uma medalha de ouro, mas a maioria das pessoas não sabe que o caminho até lá não é um caminho fácil, é um caminho muito difícil, muito doloroso. Eu nunca ganhei uma medalha, mas eu conheço você e outros atletas também. E Paulão, eu vou te falar assim, além do mais, as mulheres realmente, elas têm que... Se vocês trabalham, as mulheres têm que trabalhar mais um pouco, para não dizer bastante. Mais e mostrar que está trabalhando, ou seja, tem que ser... É tudo exponencialmente maior. Como é que você jogava vôlei de quadra aqui no Brasil? Como é que foi essa história de você ir para a areia? Então, já foi uma coisa assim também, já teve que ter uma ação um pouco mais forte. Eu não tinha muita vontade, eu nem pensava em vôlei de areia, né? Foi uma saída que eu tive, porque eu jogava voleibol de quadra, jogava clube, joguei seleção brasileira, mas assim, era um início, quando o esporte começava a se organizar no Brasil. E a Confederação de Voleibol era uma confederação que vinha fazendo coisas assim, se modernizando, né? E foi a primeira confederação a ter patrocinador. Então, naquela época, praticamente todos nós, tanto o feminino e o masculino, todo mundo jogava sem ganhar nada, entendeu? Era
por amor. O amor, literalmente. Até que, então, começa essa fase dessa transição de amador para profissional. E aí as nossas camisas começam a ter patrocinadores, né? Só que, né, não sei porquê, só os homens eram reconhecidos para participar do patrocínio. Recebia alguma coisa, né, de patrocínio. Recebiam, O feminino não recebia. O feminino não. E a gente sabia disso, as meninas. A gente ficava dentro do vestiário achando aquilo um absurdo, né? Porque tinha essa coisa que era discriminação, né? Só tinha para os homens. E foi então que eu resolvi falar que aquilo estava errado, que não, sabe, por que aquilo era daquela maneira. Só que, assim, não tinha, a mulher não tinha esse direito, não podia falar. Os atletas só deveriam obedecer. E isso causou um problema muito grande. E eu acabei sendo cortada da seleção brasileira. Aí fui cortada da seleção brasileira, acabei sem lugar para poder jogar no Brasil, nos clubes não me contratavam, e foi quando eu fui para a Califórnia. Eu já tinha tido também alguma ideia, eu já tinha participado de uma Olimpíada, eu tinha participado da Olimpíada de Los Angeles, jogando vôlei, e sei lá, eu tinha umas revistas americanas de voleibol, e sempre no final da revista tinha umas fotos de meninos jogando voleibol de praia. Mas, assim, bem raiz, sabe? Não é esse voleibol de praia que existe hoje, aquelas arquibancadas de Olimpíada de 100 mil lugares. Era meio que surf antigamente, era um estilo de vida. É bem interessante as fotos, que se vocês conseguirem pegar umas fotos antigas, é bem, assim, legal, assim, bem lifestyle, sabe? E eu achava que aquilo também podia ser uma lifestyle minha. Aí foi quando eu fui para a Califórnia. Você foi jogar quadra lá, não foi? Não foi isso? Não, eu fui nada. Eu peguei, eu vendi as minhas coisas, assim, eu lembro muito bem disso. Eu tinha uma Vespa, rifei a minha Vespa, vendi a minha louça, as louças que eu tinha, os móveis e tudo mais, botei, fiz a mala e fui para os Estados Unidos. Você conhecia alguém lá? Eu tinha feito uma certa pesquisa, porque quem jogava lá era o Bebeto de Freitas, Celso Calacho, uma galera, assim. E eles jogavam um voleibol profissional, que eram 4 homens e 2 mulheres, na quadra, de quadra. Eu cheguei a participar um pouco desse campeonato. Celso Calacho que jogava no Botafogo, não é isso? O Celcinha que fez ele fez assim uma ponte boa para mim. Tinha um americano que era assim fã dos brasileiros, assim, ele amava os brasileiros. E o Celcinho falou: você tem que conhecer o Paul Gross porque ele vai te dar, ele vai te ajudar. E aí ele me apresentou. O Paul eu fiquei na casa do Paul um tempo. O Paul foi fantástico comigo. Ele me prestou carro. Ele me apresentou a comunidade do voleibol de praia. Ele me ensinou a jogar o voleibol de praia, porque as regras eram bem diferentes, eu não sabia. O voleibol de praia aqui no Brasil, você sabe como é que é, né? Eles chamam de rataria. Vale roubar. Eu me lembro, eu sei disso. Essas coisas não são legais, né, para a imagem. Essa coisa que pode roubar. Só aqui mesmo. Só aqui mesmo. Então eu cheguei lá e assim, não podia nada disso, lógico, não podia bandeja. Aqui tinha um negócio que o jogador pegava a bola e largava assim, sabe? Quase mudava a bola de direção. Era uma mistura de handball com vôlei, né? Você fazia o negócio, os caras perguntando como é que fez isso, né, cara? Eles chamavam de chiclete. Chiclete. Chiclete, aquela jogada. Aí foi isso, assim. Aí eu fiquei lá, e o Paul foi ótimo nesse sentido. E, assim, algumas jogadoras me conheciam da Olimpíada, assim, que foi também uma coisa ótima, porque na Olimpíada eu tinha sido a melhor levantadora da Olimpíada de Los Angeles, então, assim, também já foi um bom cartão de visita, assim.
Mas, assim, o voleibol ainda, feminino principalmente, o masculino já estava um pouco mais adiantado, mas o feminino eles ainda estavam, as meninas ainda estavam construindo uma associação. E aí eu comecei a conhecê-las e aí também me tornei parte da associação e juntas fundamos a primeira associação de jogadoras de voleibol profissional. Que legal isso, hein, cara? Essa foi boa. Que legal. Mas ainda não tinha muito dinheiro ali naquela jogada. Aliás, não tinha dinheiro nenhum. Quando assim, o prêmio era restaurante, jantar no restaurante, uns coolers importados, sabe aqueles americanos, coolers fantásticos. Tinha uns coolers que já vinham até com caixa de som. Eu achava aquilo tudo o máximo, Paulo. Para mim não precisava de mais nada. Eu adorava aquilo, eu adorava aquela minha vida. Porque o mais interessante era assim, porque eu saí assim do Brasil com problemas de dirigente, né? Com os dirigentes. E meio com a autoestima lá embaixo, né, Jaque? Lá você era respeitada, as pessoas acolheram você, né? Não, aqui eu saí daqui bem, assim, chateada mesmo. Eu cheguei a ficar mal aqui, fiquei doente aqui, assim, pela forma que eu fui tratada, sabe? Mas eu cheguei lá, quando o voleibol de praia se apresentou, eram os atletas que organizavam. Então, era um esporte, era uma modalidade que tinha a visão do atleta, o atleta dirigia, era a palavra do atleta, então parecia que era um sonho, entendeu? Sabe? Então, era maravilhoso, eu só queria fazer aquilo. Só que não podia, porque não tinha dinheiro, como é que eu ia sobreviver com? Aí, durante 2 anos, eu consegui fechar contratos na Itália, eu ia para a Itália, jogava a temporada no inverno, de quadra, juntava dinheiro e voltava para os Estados Unidos e gastava dinheiro. Ia para a Itália, ganhava dinheiro, ia para os Estados Unidos, até que, um belo dia, o voleibol de praia estourou, né? Era o esporte dos anos 90, porque era incrível mesmo, não era? Era uma coisa nova. Eram atletas sem camisa, mulheres de biquíni, era um show na arquibancada, era música, fugia do padrão, né, dos esportes. Era um evento, né? Era um evento uma celebração à vida, né? Um estilo de vida americano. Era um estilo de vida. E que combinava muito com a gente, com o Brasil, né? Combinava muito com a nossa praia. E aí foi assim, aí dali em diante, para aquilo se tornar, entrar nos moldes dos esportes nos Estados Unidos, não demorou nada, né? E eles sabem fazer esporte. Então, eles rapidamente, aqueles atletas viravam os deuses lá dentro, né? E aí tinha o Cindy Smith, Randy Stokos, que, né? O Kirali veio depois, né? Campeão olímpico, foi para a areia e ganhou tudo que podia, mais alguma coisa. Exatamente. E aí o esporte finalmente ganha a chance de participar das Olimpíadas. Paulo, eu vou dizer uma coisa, eu não tinha a menor vontade de ir para as Olimpíadas, sabe? Porque eu achava que eu teria que voltar para o Brasil, teria que lidar de novo com aquela situação. E eu estava bem lá, estava na boa, estava de boa lá. Já tinha patrocinador, eu comprei casa nos Estados Unidos, eu estava feliz da vida, não tinha que me envolver mais com aquela história. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu sei que você não vai falar disso, né? Mas a Jaque, até hoje, ela é um mito nos Estados Unidos no vôlei de praia. Ela virou um ícone, virou uma referência. É claro que a Jaque é aquela jogadora rara de ter, né? É um craque, na concepção da palavra do que é o craque. Hoje em dia todo mundo é craque, mas quando eu sou velho, na minha época, craque era o craque, era a pessoa realmente especial. E a Jaque, como jogadora, não era uma jogadora alta, e ela, como levantadora, já a história fala por si só, mas depois ela virou atacante também na areia, com habilidade rara, né? Eu posso falar para vocês, assim, como uma pessoa que entende alguma coisa, e realmente é aquela jogadora que aparece a cada 100, 200 anos, não é uma coisa muito frequente.
E aí, quando ela foi para a areia e começou a manifestar todo esse talento lá, ela só ganhou tudo e mais alguma coisa lá, né? Você foi rainha da praia, teve um currículo bom lá de campeonato, né? Era uma boa época, né? Era bom. Mas era bom. Era diferente, era tudo muito diferente. Tinha muita liberdade também, era uma coisa diferente. Né? Imagina, era como se as portas se abrissem, entendeu? Por isso que o esporte chegou, quando o Comitê Olímpico Internacional enxergou o voleibol de praia, na mesma hora quis colocar dentro das Olimpíadas. E aí o meu treinador lá se chamava Pet Zartman. Ele me convenceu que eu tinha que voltar para o Brasil para encontrar uma jogadora para participar dos Jogos Olímpicos, porque não tinha cabimento o vôlei de praia entrar nas Olimpíadas e eu não participar. Ele falou, você não tem, você faz parte faz parte da história, você tem que entrar, não existe, você volta no Brasil e resolve essa questão. Aí tá bom, então tá, eu vim para o Brasil. E aí, eu não sei se vocês conhecem o Vantuil, você sabe quem é, né, Paulo? Vantuil. Aí cheguei aqui, um amigo meu, treinador, falei, Vantu, tem que encontrar uma jogadora para fazer parceria comigo, parceiro, porque até então só jogava com as americanas. Olha, tem uma menina que ela é bem assim, é nova, ainda, poxa, sabe, ainda precisa verde um pouco, ela precisa trabalhar um pouco, mas é extremamente atlética, sabe? Falei, então boa, vamos lá que eu quero conhecer. Aí, essa parte aí era boa, a Sandra tá junto para falar, né? Porque ela imita, ela atende o telefone, ela fala, já que quem? Já. Escrevendo o livro, falou, quem é Jaqueline? Não sabe nada, por assim. Eu chamo ela para fazer um treino comigo. A Sandra estava jogando aonde nessa época? Sandra jogava no Rio Forte, quadra. No Rio Forte. E ela jogava, já tinha jogado 3 campeonatos na praia, que aqui também já estava crescendo. Aí eu chamei ela para fazer um treino comigo, fizemos um treino em Ipanema. Aí eu falei, olha, Sandra, é o seguinte, eu quero convidar você para jogar comigo, fazer uma parceria para a gente ir para a Olimpíada. E a Sandra não entendia nada, né? Ela saiu de um Rio Forte para cair na Olimpíada. Eu devia ser muito abusada, eu era muito abusada. Eu falei assim, olha, e não é participar da Olimpíada, é para ganhar a Olimpíada. A gente vai ganhar a Olimpíada. Intimidou um pouco ela, não? Hã? Intimidou um pouco ela? Não, eu acho que a Sandra, assim, era tão absurdo. O que eu acho que o mais legal de tudo foi porque ela foi muito corajosa, muito. Ela aceitou aquela loucura, porque era uma loucura. E eu falo assim, podia ser uma brincadeira, nós vamos ganhar a Olimpíada. Mas eu levei muito a sério aquilo, entendeu? E assim, foi mais engraçado, porque a Sandra também, ela tinha um Chevette. Aí ela vendeu o Chevette e ficou noiva um dia antes da viagem. Nossa. Para os Estados Unidos. Eu falei, aí eu nem entendi, eu liguei para ela, falei, não, é que está tendo uma festa aqui, eu vou ficar noiva. Eu falei, como ficar noiva? eu querendo ganhar a Olimpíada, sendo que ficando noiva, tinha alguma coisa que não batia, entendeu? Mas foi ótimo. Aí nós fomos para a Califórnia, lógico que o noivado acabou rápido, né? E é lógico também que nós perdemos tudo, né? Em vez de chegar lá e, assim... Ela foi jogar o circuito americano com você? Comigo, entendeu? E lógico que, assim, eu era o top, né? A melhor jogadora lá na época. Você ficou em primeiro no ranking lá, né? Quando eu comecei a jogar com a Sandra, a gente começou a perder tudo, né? Porque a Sandra precisava aprender, precisava aquilo tudo. E não tinha cabimento eu ficar lá
o máximo e a minha parceira não, né? Então tinha que chegar num meio termo. Aí, depois de tudo, mas fomos indo, perdendo, e de vez em quando a gente ganhava uma coisa, mas nenhum resultado muito brilhante, mas aí o último evento, em 94 isso, o último evento, a gente consegue chegar na final e a gente ganha em San Diego. E aí parecia que tudo ia dar certo. E aí, daí em diante, eu acho que as coisas mais ou menos dão certo mesmo. A gente volta para o Brasil e depois vai para a Olimpíada e a gente acaba como campeãs olímpicas. Tá bom, né? Você está pulando uns pedaços bem interessantes aí, né? Não coça a cabeça, não, porque eu sei que... Mas, enfim. Não, você foi uma pessoa muito determinada e quando você voltou para o Brasil, você teve que realmente se reformular para poder lidar com toda aquela máquina que te tratou muito mal. Você teve uma flexibilidade muito grande até, você foi muito robusta emocionalmente. Como é que você lidou com isso? Como é que você funcionou com essa história? Paulão, eu acho que o esporte no Brasil, não é no Brasil, eu acho que é assim, a mulher atleta, ela passa sempre apertos, sabe? Tem sempre muitos obstáculos, tem sempre é uma sintonia que tá, sabe, tem uma cobrança sempre a mais, sabe? Parece que essa força que você tem que ter, esse obstáculo que você vai pulando aí, né, sabe? Isso vai te fortalecendo, sabe? Vai deixando você mais forte para enfrentar as situações mais difíceis. E comigo, sabe, foi bem forte isso mesmo, sabe? Eu tive... quando eu saí do Brasil, eu saí muito sentida de uma situação que, sabe, na realidade, eu tive muita sorte de ter ido para lá, de ter encontrado uma modalidade e eu consegui me transformar, entendeu? Numa atleta de quadra, para uma atleta de praia, esse esporte ter se tornado um esporte olímpico, porque, assim, o certo era acabar com a minha carreira, né? Aquilo ali, eu estava fadada a acabar, eu não ia conseguir jogar voleibol. Então, assim, isso foi toda uma história. Voltei ao Brasil, e quando eu voltei para o Brasil também, foi muito engraçado, que até para voltar para o Brasil, eu tive que, de novo, ter que enfrentar uma situação. Porque aí, quando eu voltei, eu já tive que assinar um documento que eu não voltaria mais para os Estados Unidos, que eu ficaria no Brasil, porque aí era interessante para o Brasil fazer com que o esporte crescesse aqui dentro. Então, eu já não poderia mais voltar para... E, sabe, se eu voltasse para os Estados Unidos, aí eu não poderia mais jogar a Olimpíada. Olha, sempre foi assim, uma coisa meio estranha, sabe? Não é fácil. Não, Jaque, tem duas perguntas aqui que fizeram para você. Agora, acho legal as pessoas darem uma participada. Vai, fala. Não, você quer falar alguma coisa? Não, é assim, que quando eu voltei ao Brasil, não só... Depois que eu voltei com a Sandra, uma coisa que foi bem legal foi assim, foram as pessoas que eu encontrei, né? A equipe que eu formei, que aí vem Rolando, vem você, vem Vantuil, sabe? Isso foram as coisas que foram bem... Não, eu me lembro na época que o Rolando começou a treinar você, né, junto com o Vantuil, e aí eu achei aquilo tão legal, porque o Rolando é uma pessoa, além de ser meu irmão, né, um grande amigo meu da vida, a gente já passou muito perrengue juntos, e é tão legal ver como a gente, assim, como as pessoas vão avançando. E ele sempre foi muito competente, sempre foi muito bom. É que o Rolando, a gente não precisa falar quem é Rolando, não. Todo mundo sabe, né? Pois é, todo mundo sabe. E ele nunca tinha tido uma oportunidade assim de trabalhar com uma atleta do teu nível, né? Com você, com a Sandra, num projeto desse. De botar a competência dele a serviço disso. Então, achei tão legal, foi uma coisa tão gratificante ver. E é o que você falou, né? Foi uma grande oportunidade, esse encontro, né? Juntou as coisas e era para ser mesmo, entendeu? Era para ser mesmo, incrível. Muito... Rolando é impressionante, né? Aí eu fiz uma viagem com ele para o Canadá, ele falou, eu vou sair para dar uma corridinha.
Aí ele voltou, está no Canadá até hoje. Isso foi. Não, isso que você não sabe, que ele voltou a competir triatlon, Ironman, está correndo o circuito de Ironman lá no Canadá. Eu acredito. E aí ele já está em terceiro no ranking lá da faixa etária dele. É impressionante, né? Ele veio aqui no Brasil, a gente participou do evento aqui na Escola de Educação Física do Exército. Acho que ele deu 38 voltas naquela pista lá, correndo. Os caras não entenderam nada. A gente estava em Toronto, né? Aí ele falou, peraí, já que eu vou dar uma corrida. Ele voltou, ele tinha um laboratório, virou cientista e nunca mais voltou para o Brasil. Adorei aquilo. Eu sou rápida, mas ele é bem rápido. Ele é bem rápido, o Rolando, eu também, que a gente for contar a história aqui, as pessoas só veem o finalzinho, né? Mas também morou no alojamento da FRJ, veio de Ubatuba sozinho. Enfim, eu acho que aquela história, né? Que é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Né? Isso eu acho que é 90% o tempo inteiro. Não tem... Nada cai do céu, né? Às vezes a pessoa vê só a pontinha do iceberg, mas não vê o que está embaixo da água, né? O que realmente acontece. Ô, Jaque, tem aqui uma pergunta para você. Assim, como é que você vê o status atual do vôlei feminino no Brasil, né? Que é um esporte que tem mais público, mais audiência e patrocinadores mais efetivos que o voleibol masculino. Isso é uma informação que eu não sabia. Como é que você vê esse cenário do vôlei feminino no Brasil? Assim, eu acho que o trabalho do voleibol, assim, todo, feminino, tem ali, eu acho que os profissionais são bons, sabe, Paulo? Entendeu? O pessoal que está ali na linha de frente é muito bom, sabe? É verdade. E, assim, a Superliga dá bastante material humano ali para ficar alimentando a seleção, né? Uhum. Que eu acho que é o mais importante. Eu acho que essas competições são todas importantes. Sim. E aí é ali que vem a matéria-prima, as jogadoras, né, isso tudo. Agora o Brasil está passando por uma fase aí de transição, né? Poxa, é uma equipe bicampeã olímpica e isso é bastante coisa no cenário mundial, eu acho. Muita coisa, sabe? E conseguir que, né, são 2 ciclos olímpicos com mais ou menos as mesmas jogadoras. Sim. Né? Eu acho que só quem conseguiu foi tricampeã olímpica foi Cuba, né? Conseguiu ganhar 3 vezes. Mas também com aquele time era brincadeira, né? Pois é, mas é difícil, né, Paulo? Então, assim, difícil. As meninas terem ganho 2 vezes é um trabalho muito bom. Assim, a gente que viveu lá atrás, década de 80, 70, 80, lá e viu o voleibol na tua época, você, Isabel, Dulce, e assim, o que vocês passaram? A nossa época, a época que a gente apanhava do Peru, a gente olhava Cuba, a gente não sabia nem o que era aquilo, entendeu? Nem via a bola. O Peru era brincadeira, o que o Peru fazia. Nossa, nós cantávamos o hino nacional do Peru de cor e salteado. Tanto que a gente ouvia aquele hino que elas subiam no pódio, né? Elas em primeiro. Elas ganharam muitos anos, né? O Peru, a seleção feminina peruana, foram muitos anos de hegemonia no vôlei feminino, impressionante. Elas chegaram a fazer uma final olímpica, né? Impressionante. Elas eram maravilhosas. Isso que você falou dos profissionais, assim, tem muita gente trabalhando. O vôlei ele se tornou muito capilarizado pelo Brasil todo, né? Com muita gente trabalhando, as pessoas que são os famosos anônimos, né? As pessoas que estão lá nos clubes pequenininhos, revelando valores, né? Tem muita gente no voleibol. Tem um amigo meu, o Flávio Vilela, que ele é de Juiz de Fora, e é um cara assim que aquele cara que pega lá o garoto novo, aquele diamante bruto, e ele descobriu o Giovani, para ter uma ideia. Ele foi o cara que realmente descobriu o Giovani como jogador. Ninguém sabe do Flávio. O Flávio faz um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho muito legal num clube pequenininho, né? Então, assim, tem muita gente boa trabalhando. O que você falou Olha, eu faço trabalho de formiguinha. Eu trabalho dentro do CIEP, em Duque de Caxias. O meu instituto é dentro de um CIEP. Trabalho na praia também, sabe? Eu faço trabalho. E faço, assim, de coração. Eu adoro, Paulão.
Você sabe? teve uma passagem pela CBV, né, com isso, com as seleções de base no vôlei de praia? Tive uma passagem, eu fiz o sub-19 e o sub-21. Na minha seleção tinha Duda, com 13 anos de idade, e tinha Drusila, com 14. O Duda com 12, Drusila com 13. Nós fomos jogar um Mundial no Chipre. E eu lembro muito bem, elas já eram craques, assim. Já eram bem craques, assim. Eu lembro que elas entraram em campo e era sub-19, e eu acho que 13 anos, com 13 anos. E Caramba. quando dava o placar eletrônico que dava a idade delas, vinha abaixo a arena. Só que quando dava a idade e mostrava o que elas jogavam, ninguém acreditava, assim, Que coisa, sabe? hein, cara? Elas eram incríveis, incríveis. Drusila é uma excelente jogadora de praia. Depois que ela cansava a quadra, ela pode se tornar uma campeã de praia. É bom saber, né? Tem aí. Tem mais uma pergunta assim que fala assim: o que te motivou a continuar no esporte, mesmo com as dificuldades encontradas em sua trajetória? Qual foi o teu drive para você continuar? Eu amo o que eu faço. Eu adoro. Acho que faz parte também essas coisas. Isso daí só faz a gente, só fortalece, isso não enfraquece, entendeu? Tem horas que o pessoal pega pesado, né? Tem horas que não precisa pegar tão pesado, né? Mas você não tem sucesso se você não tiver fracasso, né? Não Você tem não jeito. acerta se você não errar. Isso aí não tem como você separar essas coisas, né? Isso faz parte de tudo isso. Se você conseguir passar, né? O chato é quando, sabe, acontece uma coisa realmente que, pô, te derruba. Isso realmente aí não... Esse golpe baixo é muito ruim. Mas você sempre foi uma pessoa de muita resiliência, né, Jaque? Você sempre conseguiu dar essa volta por si, se reinventar, né? Paulão, olha, assim, hoje eu não jogo mais, entendeu? Isso não quer dizer que as coisas não continuem, não continue tendo as dificuldades, né? Só que, assim, com o voleibol, eu achava que eu tinha uma ferramenta mais fácil na minha mão, porque eu tinha mais controle, sabe? E agora, hoje, eu tenho que ver de um outro ângulo, sabe? Eu vejo com o que o esporte me ensinou, sabe? Eu tenho aquilo, está dentro de mim, está dentro do meu DNA, sabe? O esporte, nesse lado aí, ele é uma coisa fantástica, né? Sabe? É uma pena que o esporte não é dentro das escolas, não está dentro das escolas, não está dentro da universidade, né? Porque a gente que trabalha com isso sabe o potencial que tem. Que potencial, né? É uma pena, né? Assim, na construção, né? É um facilitador no desenvolvimento do ser humano, né? É verdade. Então, assim, eu venho para cá e eu fico nessa, sabe? Eu fico tentando botar a minha cabeça naquela vibe lá que eu tinha, sabe? Então, eu me conecto com aquilo que eu sei que está dentro de mim. Você falou do vôlei de praia americano, quando você conheceu, e assim, os jogadores que geriam muito aquela história toda, né? E aí a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Hoje você olha assim para o skate, para o surf, né? Mais o skate até, virando esporte olímpico. E se você olhar lá para trás, né, a gente que já tem, não vou falar que a gente é velho, não, a gente tem mais experiência, né, que a gente viu lá atrás, pô, quem andava de skate, eu nunca ia imaginar que o skate fosse chegar a movimentar $1 bilhão por ano, né? Então não tem essa história assim, o cara olhou na frente, vou investir nisso. Eu andava de skate porque gostava de andar. E aí se quebrava todo para aprender aquelas manobras e tal. Você surfava porque você gostava de surfar. Você gostava de surfar. Jogava voleibol de praia porque você... Né? Porque gostava de jogar. Ninguém olhava aquilo como uma coisa que ia virar o que virou. E aí, como é que você vê essa esportivização assim, meio que excessiva, né? Me incomoda um pouco assim, essa história do skate ter nota, ter uma competição, o cara julgar uma onda do cara. Isso aqui é uma coisa que... Como é que você vê isso, Jaque? Eu vejo também o que aconteceu com o voleibol de praia, sabe? O voleibol de praia, como eu falei, que era um esporte dos atletas, tinha a cabeça dos atletas.
Ele entra naquele lugar ali de Comitê Olímpico Internacional, de eventos, mas ele vira outra coisa. Ele se torna outra coisa, sabe? Os atletas também se tornam outra coisa. Exatamente isso. Sabe? Também acontece isso. Eu acho que os Estados Unidos ele perdeu pouco, porque lá o voleibol de praia continua sendo da AVP, da Associação de Jogadores Profissionais. Entendeu? Ele não passa, ele não vira, ele não se torna da confederação. O daqui ele se tornou da confederação de imediato. Então, ele perde, para mim, é como eu vejo, sabe? Ele tem patrocinador, tudo bem, ele tem, mas ele é envelopado de uma maneira muito estranha, sabe? Ele fica cafona, quase que cafona. Eu não posso falar isso, mas ele é bem cafona. Fica uma coisa, vira uma empresa, né? Uma empresa onde o jogador passa a ser um funcionário daquela empresa, né? Lá o jogador e o esporte fica acima do que é. Aqui não, ele fica abaixo, ele inverte. E, assim, quando eu vejo o surf entrar nesse lugar ali, eu não sei como é que se controla isso no surf, porque é tão louco, porque, na realidade, o COI está usando isso porque é o que está dando dinheiro, sabe? O COI, se o atletismo tiver que sair para entrar um esporte desse radical que está dando, ele tira, entendeu? E olha que, sabe, ele consegue fazer isso. Com certeza. Porque ali eu acho que é uma coisa de dinheiro mesmo. Não, a política no COI é uma coisa tão escancarada assim, que a gente vê. Se você olhar o futsal, até hoje não conseguiu virar esporte olímpico. Não tem perfil, né? Pois é, deveria ter, né? Assim, é um dos esportes mais praticados no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente. Assim, não tem mais tanto campo de futebol, então é um futebol jogado em espaço pequeno. Na Espanha é muito praticado, no Uruguai. É um esporte antigo, né? E até hoje tem uma briga da FIFA, uma briga do COI, não sei o quê, entendeu? E aí você vê, de repente, entra o surf e o skate. Entrou escalada. É um negócio, assim, se as pessoas não enxergarem isso no horário e não perceberem o quanto a política e o poder econômico estão influenciando no esporte, as pessoas são completamente cegas, né? Porque isso é uma coisa muito escancarada, né? Eu acho que as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, ele vai mudar, ele está mudando. E os atletas estão mudando também, sabe? Agora, muita coisa estranha, assim, acontecendo, sabe? Muita coisa estranha acontecendo. E eu acho que o Comitê Olímpico Internacional, ele precisa tomar muito cuidado, e ele não está nos seus melhores dias, né? Está nos melhores dias. Ele vem com muitos escândalos, né, de tudo, de corrupção, essas coisas todas. Então, ele vem tentando mudar a imagem, né? Mudar a imagem. Tem um livro muito interessante, que chama Invasão de Campo. Eu esqueci o autor aqui agora, que ele conta a história da Puma e da Adidas, dos irmãos alemães. Isso é bem. Só que ele conta a história que é num contexto da história do esporte, na criação da FIFA, né, do Comitê Olímpico Internacional. Então, lá de trás, as coisas se relacionavam, né, financeiramente, com patrocínio, com os interesses. Então, é uma coisa antiga esse negócio, é bem lá de trás, né? E aí a gente começa a entender um pouco como é que essas coisas são atualmente. Esse livro é um livro muito legal, assim, ó. É uma leitura que, para quem tiver interesse, vale a pena. Já que você falou dos teus projetos que você tem lá em Duque de Caxias, eu tenho a minha irmã mais velha, Regina, ela é professora de uma escola em Duque de Caxias, e ela é apaixonada para ter você lá, na escola dela, mas que até agora não conseguiu, porque o negócio da prefeitura, enfim. Ela sempre falou isso comigo, né? Como é que estão esses teus projetos, o teu projeto social, você tem um instituto? Fala um pouco sobre isso para a gente. Paulo, olha, o meu primeiro projeto que eu fiz na Praia de Ipanema, vôlei de praia. E ele se chama Atletas Inteligentes. Eu continuo só com esse projeto. E ele foi reconhecido pela Unesco. Que legal. Quando eu fiz o projeto, eu chamei a garotada de tudo quanto foi parte, sabe? E essa mistura de classes sociais foi uma coisa que
quando eu levei para a Unesco adorou, porque a mistura das pessoas era coisa que seria como se pudéssemos pensar no mundo ideal, sabe? E o esporte, ele é capaz de fazer isso, entendeu? Então, não era um projeto social só para as pessoas carentes, porque eu acho que quando você faz um trabalho social, pessoas que têm também condição, têm dinheiro, pode estar ali, né, no mesmo trabalho social. É o mesmo trabalho social. Às vezes, quem tem muito tem carência de outras coisas, né? Cada um tem a carência que, né? E esses mundos se encontraram, e esses mundos era impressionante mesmo. Você via um menino que chegava de motorista, queria conhecer o mundo daquele que chegava de ônibus, entendeu? E era isso que era o mais legal mesmo, essa relação que as pessoas entender. Hoje eu trabalho com meninas de escola americana, escola alemã, e você vê que tem uma carência ali de conhecer o mundo. Não é esse mundo, só esse mundo que existe. Existe um outro mundo. Que é muito maior, né, Jaque? Que é bem maior do que aquele mundo, e que às vezes tem um olho maior, escuta melhor, entendeu? Sabe? E está precisando de oportunidade, que esse mundo tem bastante oportunidade, mas não tem aquele olhar, não tem aquela visão, não tem talvez aquela vontade, né? Então foi isso. Aí eu ganhei esse prêmio, e aí saí da praia, levei o projeto lá para essa escola, o CIEP, porque a diretora me recebeu assim, de portas abertas. E eu adoro o CIEP, eu adoro todos os CIEPs, porque o CIEP, aqui no Rio de Janeiro, existem várias escolas, e ali tem quadra, tem vestiário, tem biblioteca, tem auditório, tem uma porção de coisas, sabe? Uma escola está praticamente pronta, sabe? Tem uns CIEPs muito legais, eu fui num em Jacarepaguá, fiquei muito impressionado. Muito impressionado. Aí fui lá, coloquei lá o projeto, comecei a trabalhar, e eu estava com um patrocinador muito bom, que foi o patrocinador que, na realidade, eles me chamaram, pediram para eu procurar o lugar, e foi ótimo nesse dia, foi a Frescato. Nós reformamos a quadra, reformamos os vestiários, reformei a biblioteca também, e tá lá. Aí, de último, agora, eu recebi de doação uma quadra de voleibol de areia profissional. Então, esse é um CIEP que tem uma quadra linda de voleibol de areia. Então, nós jogamos. Então, ali em Duque de Caxias tem voleibol de praia. Você tem ideia de expandir isso para outras escolas? Como é que você pensa isso? Eu tenho, mas, Paulão, assim, mas eu tenho um pé no chão, sabe? Para fazer, tem que fazer direito, você precisa ter muita atenção para fazer esse trabalho, sabe? Não dá para sair colocando 20, 30, 15, sim, eu acho que você tem que fazer, você tem que ir na escola, você tem que conhecer a escola, os alunos, você tem que conhecer a direção da escola, sabe? É um trabalho que você faz em conjunto, sabe? Lá na escola dá certo, porque a diretora, essa já é a segunda diretora que eu trabalho, a Patrícia agora, ela é fantástica, sabe? É uma pessoa que faz qualquer coisa para melhorar, sabe? Se você chegar perto, ela está junto para resolver o problema. Eu acho isso muito importante. Você tem que ter esse comprometimento, né? Para você trabalhar na escola, você tem que estar... A direção tem que ser boa. Entendeu? Porque aí você vai conseguir fazer o seu trabalho e ser útil para a escola, entendeu? E principalmente a escola pública, porque, assim, a escola pública já tem aquela coisa que eu sempre acho muito forte, aquele uniforme das crianças, todo dia aquela roupa, aquela coisa meio cinza, meio desbotada, sabe? E quando o esporte entra na escola, aí já dá um uniforme para a criança, sabe? Já põe uma roupa, já tem um tênis, já tem as crianças se sentem parte de alguma coisa, né? Elas começam a se sentir
importante, sim, um processo, né? Aí vai para a escola com o uniforme da aula, do treino, entendeu? Já toma banho ali, já vai para... Dá um colorido naquele negócio. Você sabe assim, Paulão, vou te falar uma coisa. É difícil estudar, viu? Assim, essas escolas públicas, poxa, são poucas que você vê que está direitinho ali, sabe? Que dá aquele aluno aquela vontade de ficar dentro da escola. Sabe? Aquela oportunidade, né, de realmente avançar. De estar ali, sabe? A escola tem que estar organizada, com o esporte funcionando, com a biblioteca funcionando, com o laboratório funcionando, sabe? A internet tem que estar funcionando, sabe? Aí a galera quer ir para a escola, quer ficar na escola, né? É uma coisa completa, né? Me fala uma coisa, Jaque. Você, assim, só para a gente... Isso é uma conferência de esporte, né? Então é legal algumas coisas que as pessoas têm até algumas curiosidades. Até aí você, como você viveu em algumas etapas, né, dentro do esporte no Brasil, com relação a treinamento, preparação física. Como é que você vê hoje esse pacote para o atleta? A preparação física, a preparação psicológica, a preparação técnica também. Como é que você acha que isso evoluiu? Você acha que isso melhorou? Você acha que... Você já participou disso, né? Você fez testagens de fisiologia do exercício, até o Paulo Figueiredo, que é um dos meus mestres aí, foi uma das pessoas que trabalhou com você também. Como é que você olha para isso? O que isso foi importante na tua carreira? Você acha que contribuiu, não contribuiu? E como é que você vê isso hoje? Eu acho que essa parte aí é a mais importante, né? Assim, eu acho que isso daí é um pulo do gato, né? Essa história. Porque, assim, você, quando começa a praticar, né, você vai ali com a paixão e tudo mais, você vai fazendo no início, dando a paixão. Conforme você vai entrando e se tornando profissional, você vai começando a aprender, né? E aí, dentro dessas... no que você está aprendendo é que vem os truques, é que vem, sabe? Aí vem... Mesma sorte que você tem de escolher o seu time, seu parceiro, você vai escolher as pessoas que estão trabalhando com você, né? Que vai te apresentar um mundo novo. Né? E que você tem que confiar, né? E que você tem que confiar, lógico. Então, essa parte daí, ela é importantíssima, assim, né? De você, de repente... Eu tinha muita curiosidade por muita coisa. Eu tinha curiosidade pela parte física, tinha curiosidade pela parte de nutrição, que eu achava que aquilo ali também era um combustível, sabe? Se você errar ali também dançou, né? Porque quando você faz um esporte, por exemplo, o voleibol você joga um jogo, descansa, joga outro jogo, descansa, joga outro jogo. Quer dizer, se você não conseguir se entender ali, de um jogo para o outro você perde força, no teu saque já não dá efeito, pega um vento de frente, já perdeu a força, já não chega na bola da mesma maneira, aí tem, sabe? Já era, e dormir, aí jogou sábado bem, vai para a final, dormiu, quando acorda, não tá. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, você saiu de um jogo, você jogou super bem no sábado, jogou mal no domingo, dançou, entendeu, sabe? Então, assim, é um quebra-cabeça, sabe? E que você tem que ir trocando essa figurinha o tempo inteiro, sabe? Para saber quanto tempo você dura, sabe? Quais são os seus tiros, né? Quantos tiros você pode dar, em quanto tempo, sabe? E, principalmente, né? Eu joguei muitos anos, Paulo. Eu parei, eu tenho foto, matéria minha jogando até com 43 anos de idade. Você foi um cara que me recuperou da minha cirurgia do ombro, se lembra, Paulo? Lembro. Foi um dos seus retornos, né? Se lembra que porque ainda tem essa, ainda tem que na carreira você vai se machucando, ainda tem que se curar, fazer cirurgia, voltar, e voltar com, sabe, ninguém volta assim. Mas mesmo assim você ainda jogou bem ainda naquela época, você ainda
Ainda deu trabalho naqueles qualifies lá. Você lembra que coisa horrível? Eu sofria, né, Paulo? Não sei por que você deixou eu fazer aquilo. Que você queria, eu que vou impedir? Nunca. Você devia ter falado, para com isso, já. Porra, que exagero. Isso é uma coisa engraçada. A gente estava conversando um pouco antes aqui, né, com o Renato e com a Esther. Foi até um bate-papo bem gostoso. E a gente lembrou umas coisas de você no final da carreira, mas ainda jogando e treinando, se dedicando. Você sempre foi muito disciplinada. E nós fomos jogar uma etapa lá em Natal, né? E a confederação nunca te deu moleza para absolutamente nada, né? Isso é uma das coisas que a gente acontece no Brasil, que não dá para entender, né? Você é campeã olímpica, e aí, por que você não cumpria todas as etapas do mundial, do campeonato do Banco do Brasil, você não tinha um passe para entrar na fase final. Você tinha que ir para o Qualify, que era na quinta-feira, né? Era. E aí ralava com um monte de franco atirador, todo mundo queria ganhar de você, né? E você tinha que suar para pegar lá as meninas, né, muito descansadas, fresquinhas, esperando você chegar. Mas tinha um paradoxo, né, uma coisa totalmente... A gente saiu do aeroporto em Natal e a primeira curva que o táxi fez, um outdoor enorme com você dando um peixinho, uma foto sua dando um peixinho, e a CBV convocando as pessoas a assistirem o campeonato, né? Mas não te davam um passe para você ir para a fase, você tinha que ir para o Qualify. Era uma coisa de louco aquilo, né? Não, e outra coisa também, bom de você jogar, sei lá, eu acho que eu fui muito, assim, como atleta, eu tive muita sorte, que eu consegui jogar bastante, né? Mas, sinceramente, Paulão, sofri muito no final já, sabia? Eu acho que a gente gosta tanto, é muito louco esse negócio também de parar, né? Se encontrar, saber quando é que para, né? Isso a gente treina, a gente só treina a gente só treina para fazer aquilo que a gente sabe fazer, né? A gente devia treinar para o dia que vai parar de fazer aquilo. Então, vamos treinar quando é que você não vai mais fazer isso. Mas isso é uma coisa que você está falando, né? E até tem uma pergunta aqui interessante que pega isso também, né? Que eu acho que a CBV ela tinha que, de alguma maneira, proporcionar isso para o atleta, né? Essa transição de estar parando, em cima de uma capacitação, enfim. Eu acho que tinha que ter um preparo para isso. Eu fui conversar sobre isso com a Mireia. A Mireia me convidou para ir a Cuba. Isso só um parênteses, porque a Mireia Luiz foi uma das maiores jogadoras de vôlei do mundo. É verdade, tem que falar porque isso. Senão as pessoas não conhecem. Por favor. Né? E é cubana, né? É cubana, né? Inclusive, ela começou a jogar meio que por acidente, porque acho que ela fazia salto em altura, alguma coisa assim, né? Ela não era jogadora de vôlei originalmente. O que ela saltava também... Era um absurdo, era um absurdo. Não era jogadora alta, né? Mas e aí ela falou que lá em Cuba eles fazem um destreinamento para os atletas. Porque ela falou, já que você não está entendendo. Ela falou que ficou muito depressiva, mesmo com o destreinamento que eles fazem lá. É mesmo? Ela falou assim, passei a vida inteira acordando cedo, levantando, colocando a minha roupa, o tênis, amarrando, né, indo treinar. De repente, você acorda e não tem mais isso. Você não precisa mais colocar seu tênis, você não precisa... Sabe? E se isso preenche muito a sua vida, fica um vazio de uma hora para outra, né? É um vazio, e fora que você fica, assim... Não é que você joga vôlei e faz mais não sei o que, não. Você só faz aquilo, você só joga vôlei. Então, quando acaba aquilo, você fica, e agora? Eu vou fazer isso, eu vou fazer o quê depois disso? Se eu só faço isso, eu faço mais o quê? Não faço mais nada, entendeu? Jaque, eu me lembro que você sempre foi muito incomodada com isso. Quando você estava na CBV com os meninos no vôlei de praia, na categoria de base, você me corrija se eu estiver errado, né? Que você meio que fugia com as meninas para levá-las ao teatro, para elas assistirem umas coisas diferentes, meio que escondido até da comissão técnica. Como é que era essa história? Eu sei. Tem que fazer sim, tem que fazer qualquer coisa, Paulo. Não pode ficar nessa só, não, porque eu acho que está errado, entendeu? É muito. E eu acho que faz bem também você ter
ampliar um pouco, né? Senão fica muito fechado aqui. Isso fica até difícil depois dessa transição, né? Isso, de uma certa forma, me ajudou a chegar na Califórnia, sabia? Esse jeito de achar, assim, ter essa abertura, arriscar, e, poxa, aceitar um outro desafio, de uma outra coisa. De alguma forma, foi um estilo de vida meio diferente, né? Porque talvez... Eu cheguei a fazer teatro, Paulo. Eu fiz teatro com a Isabel. Interessante isso. Deve ter sido interessante isso. Foi muito interessante. A gente convenceu, nós jogávamos no Flamengo, a gente convenceu o Flamengo a emprestar uma sala, cara, para a gente ensaiar o nosso grupo de teatro. Você imagina isso? Paulão, eu estou preocupada que eu estou olhando aqui, só tem 4% de bateria. Eu acho que vou ter que pegar um fio. Pega um fio para não acabar a bateria. Eu vou ficar falando sozinho aqui. Não, peraí, Paulão, mas a gente também tem que chegar no fim alguma hora, hein? Peraí. Tem até que ver quantos se ainda tem gente na sala, que de repente já saiu. O pessoal já foi embora dormir. Já foram embora. A gente está terminando. Você quer ligar a tua fonte aí? Peraí, que a minha fonte, eu vou ter que sair daqui para pegar a fonte, porque a minha fonte está lá num lugar escondido, lá em cima. Vá lá, então. Eu estou autorizando, não sei nem se pode, mas eu estou... Pessoal, um pouco de paciência só aí, porque só para a gente finalizar com chave de ouro aqui, né? Para não acabar a bateria no meio do caminho. Oi. Voltou? Alô? Voltei. Com bateria recarregada, dá para a gente começar tudo de novo. Não, Paulo, um pouco. Não, agora a gente pode começar a baixar. A dar uma baixada na bola. Jaque, uma coisa que assim, hoje em dia existe uma preocupação muito grande, né, em relação ao sedentarismo. A gente tem uns números muito ruins em relação ao sedentarismo no Brasil e no mundo inteiro. No Brasil, mais da metade da população é sedentária. E quando você olha para adolescentes, né? É uma coisa de louco. E para adolescentes, esse número piora. É mesmo, né? Piora. Né? Foi feito um estudo publicado no Lancet ano passado, ano retrasado, se não me engano, um estudo grande em todos os continentes, com vários países, inclusive no Brasil. E a média ali, acho que entre 12 e 17 anos, era que 80% das meninas e meninos eram sedentários, não atingiam o mínimo de atividade física que se recomenda, que a OMS recomenda para... E aqui no Brasil tem uma coisa pior até, né? Entre os meninos é em torno de 80% e as meninas é 89%. Que triste. Então, é um cenário esquisito. Então, hoje se faz muito uma pergunta assim, por que as pessoas não fazem exercício? Né? Por que as pessoas não gostam de fazer exercício? E aí quem já jogou alguma coisa, quem já participou de um esporte, que tem uma certa ludicidade, tem um prazer envolvido, vê isso de uma maneira um pouco diferente. Mas é complicado, assim, porque eu acho que falta um pouco os professores de educação física utilizarem mais essa ferramenta para promover a prática de exercício. E aí tem gente que, no esporte, né, você vai lembrar de alguns, eu lembro de outros aqui, que sempre gostou de treinar, gosta do processo, do treino e tal. Outros não gostam de treinar, só gostam de competir. Né? A competição é que faz a cabeça do cara. E outros gostam de jogar, não gostam de treinar, mas gostam de jogar. Então, aqueles que gostam de competir, quando a competição saiu do cenário, o cara não pratica mais o esporte. Aqueles que gostam de jogar, né, tem um pessoal que a gente conhece, joga pelada até hoje, vai estar de cadeira de roda, pelada, disputando o campeonato em Saquarema, aquilo é uma coisa de louco, né? Louco aquilo. Tira do arco da velha aquele negócio. Todo mundo quebrado.
todo mundo que sai dali quebrado, né? Infarto, é um negócio de maluco. Então, assim, o que te dava prazer quando você jogava, Jaque? Treinar, o jogo... Treinar não vou nem falar, tudo, né? Mas assim... Tudo. O que você tudo. sempre... O que te dava prazer, assim, que te motivava, aquela coisa que você realmente curtia? Treinar, para mim, era desafiante porque eu me desafiava, entendeu? Eu gostava de fazer alguma coisa que eu não conseguia. De se aprimorar, né? De melhorar, né? Sempre. E tem atleta que não gosta, porque se aproxima muito se fragiliza. Sim. Quando se aproxima de uma coisa que não sabe. E sucesso, né? E eu gostava de passar pelaquela coisa ali, de querer. Então, treinar para mim sempre foi legal. E jogar eu amava. Jogar era subir no palco para mim. Né? Era a minha chance. Mas era onde eu fazia minha cabeça. Mas, assim, eu acho que esse negócio desse sedentarismo todo que está acontecendo, isso é porque está faltando esse encontro da criança com o esporte. Entendeu? Isso é uma semente que é plantada dentro da criança, quando é criança. Entendeu? E não está tendo isso. Ou está sendo plantado de uma maneira ruim, né, Jaque? Porque em vez da criança ter prazer, gostar, de repente começa a especializar muito cedo, começa com uma pressão muito cedo. As escolas, não sei como é que é o negócio de... Sei lá, como é que é. Não tem esporte, é uma educação física. Essa escola que eu trabalho tinha uma bola de futebol. Sacou? E só tinha futebol. E olha, era um futebol que se aquela bola batesse em você, era cada chute que os caras davam. Aí eu entrei, só voleibol. E misto. Meninos e meninas. E como é que foi a resposta das crianças? Ninguém nunca jogou voleibol naquela escola. Se você for lá agora, você vai ficar impressionado. Impressionante. Todo mundo joga vôlei. Isso é uma coisa interessante, que eu estudei em escola pública e eu fui ter contato com o esporte muito em escola pública. A gente aprendia cada bimestre na modalidade nova, né? Então, jogava handebol, basquete, vôlei, futebol. Tinha essa coisa muito presente, né? Uma educação física mais frequente também. É engraçado que todo mundo que fala que estudou em escola pública sempre fala de uma época muito boa da escola pública. Entendeu? E eu não sei o que eles fizeram com a escola pública, gente. Eu acho que foi uma coisa assim, porque na época da ditadura, então acho que teve um efeito rebote, assim, de se negar tudo que era feito, porque estava naquela época da ditadura, e aí terminou indo para um outro lado, para o outro extremo, onde tudo isso ficou abandonado, né? Ficou sem ser valorizado. O esporte ele ficou muito estigmatizado como propaganda política. É uma pena, mas acho que isso é uma coisa que tem que ser resgatado, né? A gente conversando, o Renato está aí presente, ele vai saber. Paulão, e outra coisa também, eu dou treino também para o Master, uma turma, pessoal adulto, e olha, depois agora, na pandemia, e olha, todo mundo, assim, à vontade, as pessoas se mexerem, agora está sendo uma coisa, sabe? Agora é a hora, sabe? Agora isso é uma boa hora. Eu acho que é uma coisa que o professor de educação física tem que prestar atenção. Eu me lembro que eu trabalhava num lugar onde eles criaram uma ginástica olímpica para adultos, que é uma coisa fantástica, porque as pessoas pensam, ginástica olímpica é só para criança, né? Então, cara, não, já passei da idade de fazer isso. E era uma das aulas mais concorridas, as pessoas adoravam, porque o cara, dava lá o mortal todo torto do jeito dele, mas ele conseguia fazer. Né? Deve ser demais. Muito bom. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar fora da caixinha com essa história, né? Completamente. Olha, eu tenho, nessa turma, um professor, isso eu nunca vou me esquecer, o Sérgio é professor de História da PUC. Ele começou a ter aula comigo e ele começou com as crianças, porque ele nunca tinha jogado vôlei. Aí ele começou com as crianças. E ele, sabe, como professor,
entendeu? Aquela coisa que eu aprendia bem, sabe? Porque ele ensina, ele aprende bem. Aí teve um dia que eu falei assim, depois que ele finalmente aprendeu a manchete, o toque, assim, mas ele fazia tudo muito feio, mas fazia. Fazia. Sabe? É muito feio, mas fazia. É. Aí um belo dia eu falei assim, vem cá, cara, vamos passar você para a turma do mais velho, que é de manhã cedo, porque ele falava assim, ele falava para mim, não, é porque eu não consigo acordar de manhã cedo. Eu falei, mas Sérgio, você vai, sabe, você já está jogando, agora você vai, não, porque eu gosto de dormir tarde, isso, aquilo. Eu falei, mas experimenta de manhã cedo que você vai gostar. Aí ele não só aprendeu, como ele começou a acordar cedo, começou a... Mudou a vida, né? Mudou totalmente, entendeu? É. E naquele jeito, tudo. Isso é uma coisa que você está falando. Quando eu comecei a trabalhar na UF, com a Ida dos Santos lá, e aí eu fui assumindo as turmas de voleibol dela, que ela se aposentou depois, e aí eu dava aula para os alunos de outros cursos, da engenharia, da medicina, e aí chegavam as pessoas que nunca tinham jogado na vida delas, né? E meio assim, nunca vou conseguir jogar voleibol. E aí eu conseguia mostrar, não, você vai conseguir jogar, você não vai chegar na seleção brasileira, mas você vai conseguir jogar voleibol. Quando chegava no final do semestre, eles conseguiam jogar um jogo inteiro, né? Sem a bola cair, né? Aquela coisa que o jogo saía, era uma realização para eles tão grande, uma satisfação, uma conquista, que esse professor, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer isso. Aí você pensa, esse cara agora ele consegue jogar com um amigo na rua dele, né? Viaja para um lugar para conseguir participar de outro grupo social. Então, é um potencial que o esporte tem, que é o que eu falo, não precisa ser campeão olímpico, né? Paulão, e os grupos, né, que você vai formando, você não está entendendo. As pessoas vão se conhecendo, vão formando, né? Não é só grupo de WhatsApp, né? É grupo Você mesmo. hoje, Jaque, o que você faz de atividade física para se manter? E agora? Agora eu peguei você pelo pé, eu tenho uma bicicleta em casa, eu tenho uma bicicleta que, graças a Deus, foi a minha salvação. Que não virou cabide, porque na maioria das pessoas que não vira cabide, não. Ela é legalzinha, a minha bicicleta. E faço musculação. Ah, legal. Mas, assim, eu sinto falta... Por que você não joga mais, Jaque? Mesmo jogar de uma maneira mais... Eu jogo quando eu estou lá na praia. Joga. Eu ia participar do Master Mundial, que é até aqui em setembro. Esse mês. Ah, que legal. Ia jogar, olha, eu estava me preparando para jogar acima de 45 com a Sandra e acima de 55 com a Isabel. Epa! Isso aí tem que ver, a mesma coisa. Tem que ver esse negócio, hein? Que espetáculo, se eu aguentasse, né? Ah, com certeza vai, pelo amor de Deus. A gente tem que chegar no fim dessa história aqui. Não, a gente está chegando. Os meus convidados já chegaram. A gente está chegando. Bom, é assim, a gente pode até... Tem uma pergunta aqui, perguntando se a sua família apoiava você para jogar voleibol, te incentivava? Qual é o papel da sua família nisso? Minha família... Meu pai jogava vôlei de praia, e eu me espelhei ali nele, que eu gostava de jogar também. E minha mãe é muito atlética, né? Minha mãe é impressionante. A sua mãe é muito legal. Ela é magrinha até hoje, né, já? Ela é toda em forma, ela está em forma. E meu irmão também, então eu acho que a família é bem atlética. Assim, isso faz uma diferença, né? Faz muita diferença. Eu acho que a família apoiando faz muita diferença para você praticar esporte. Se a família não der bola, assim, entendeu? Assim, mas se você tiver com os pais ou com os avós te levando quando você é criança, sabe? Estando ali na competição, te apoiando, aquilo incentiva, né? Isso é uma coisa interessante. O meu pai sempre foi uma pessoa que ele jogava vôlei de uma maneira horroroso jogando vôlei. Ele fazia aquelas coisas de pegar a bola lá embaixo, assim. O meu também, a bandeira. Era um negócio de louco. Mas ele adorava voleibol, né? E ele sempre me incentivou a fazer tudo. Eu queria fazer salto em distância. Ele arrumava um lugar para fazer uma escolinha de salto em distância e me levava e assistia. E depois que comecei a jogar voleibol, ele
então gostava de jogar comigo, de levar para jogar com os amigos dele. Era um inferno para mim, né? Porque a bola não caía nunca, né, cara? A bola chegava perto do chão, o cara agarrava a bola e botava ela para cima. Eu falei, o que está acontecendo? Era assim mesmo. Mas, assim, era um ambiente, meu irmão que me ensinou a jogar vôlei também, né? Quer dizer, era um ambiente esportivo e eu tive a felicidade de morar na rua sem saída, ao lado do clube municipal, que era um clube na época que tinha esporte amador de ponta, né? Todo mundo passava por aquelas escolinhas ali, e tem uns amigos até hoje que, por conta dessa história. Então, acho que realmente tinha que resgatar um pouco mais isso, né? Eu acho que tem que resgatar essa facilidade que a gente tinha de fazer, sabe? Exatamente isso. Mas me parece que hoje parece uma lenha para você fazer esporte, sabe? Não tem espaço, né, Jaque? A gente jogava vôlei em quadra no meio da rua, né? A gente jogava, a gente só fazia. Eu acho que é isso, eu não sei. Então, vamos pensar. Eu estou ali junto com as escolas, e para mim eu bato nessa tecla. Eu acho também, eu acredito nisso também. Já estão prontas, elas precisam só de uma atenção ali nesse lugar. Eu acho que o caminho é a escola. Eu acho que tem que ter um investimento na escola para tudo, entendeu? A escola é o início de tudo. Eu acho que... Teve um projeto que foi bem legal, que era o Mais Educação, não sei, era do Ministério, e as escolas podiam escolher judô, vôlei, basquete, tinha música, tinha matemática, tinha dança, tinha capoeira. Tem algumas escolas públicas que antigamente chamava GEL, Ginásio Experimental Olímpico, agora mudou o nome. Mas existe. São fantásticas as escolas. Acho que são 4 escolas. Uma Santa Teresa. Santa Teresa, a outra na Ilha do Governador, a outra ali no Caju, eu acho. Essas escolas são fantásticas. São fantásticas. Eu já fui são visitar. Fantásticas. Bom, pessoal, eu acho que a Jaque já está com outro compromisso aí também, né? Já está querendo... Estou preocupado com o congelador. É verdade, eu também estou. Então, eu acho que a gente pode encerrar por aqui esse papo maravilhoso, né? Gostoso. Assim, para mim foi um prazer enorme bater esse papo com a Jaque. É sempre muito enriquecedor para mim, a gente sempre aprende muito, e eu acho que para vocês também deve ter sido muito enriquecedor, porque a Jaque realmente é um exemplo dentro do esporte e dentro do Brasil como cidadã, como mulher, passou por vários momentos aí na sociedade brasileira em relação aos valores e à valorização da mulher dentro do mercado de trabalho, dentro do esporte, e sempre foi uma bandeira, né? Sempre foi uma pessoa que defendeu esses direitos, pagou alguns preços caros por isso aí, bastante caros, mas também ela provou que fez tudo isso, deu a volta por cima, conseguiu reverter isso e se tornar uma pessoa de sucesso. E hoje ela está conseguindo, está colocando isso a serviço das crianças, nos projetos onde ela se envolve, projetos sociais dentro da escola, e eu acho que isso não tem nem palavras para retratar essa importância, né? Então, fico muito feliz de ter tido essa oportunidade aqui de espremer você um pouquinho aqui para as pessoas, para todo mundo aí ouvir você. E tomara que a gente continue, né, Jaque? Paulão, esse caminho. A gente continua, a gente vai levando. Tá? Olha, eu que tenho que agradecer, foi uma noite maravilhosa, uma sexta-feira incrível, assim, é muito bom poder dividir, conversar com o Paulão, assim, porque nós temos muita intimidade, assim, de histórias, né? É verdade. Paulão é um contador de histórias, ele fala que eu que tenho que contar, mas ele é o rei das histórias. E é muito bom, assim, de saber que o esporte tem tanta gente que trabalha com esporte, sabe? Que quer aperfeiçoar, que quer se aperfeiçoar, que quer estudar, que sabe, que conhece o potencial do esporte. Exatamente. E sabe, exatamente. Que enxerga esse potencial, né? E somos todos nós profissionais, né, desse trabalho maravilhoso, né, que se chama esporte, que é uma cultura, praticamente, né? Está dentro da gente, isso aí não tem jeito, dentro da né? gente. Bom, Renato, Esther, E Renato e Esther.
Renato, muito obrigada pelo convite. Chamando vocês aí para vocês entrarem aí nessa história. Agora sim. Estava até preocupado se eles tinham ido embora já. Será que eles foram embora? Preocupada com esse negócio do congelador. Estávamos aqui de cinema assistindo vocês. Camarote, né, Renato? Com certeza. Obrigado demais, Jaque, pela sua participação. Foi enriquecedor ouvir a sua história, estimulante, tá, para todos nós. Espero que sim. Com certeza. E também com um interlocutor desse aí também fazendo esse bate-papo, a coisa fica muito mais fluida, né? Muito. Paulão. Pô, assim, se tudo fosse assim, eu ia adorar trabalhar com tudo isso, que só me diverti hoje. Só foi alegria. Jaque, Paulo, sem palavras, uma gratidão enorme, uma responsa para mim e para o Renato estar aqui representando todo o nosso departamento de Educação Física e do Desporto aqui da Unimontes. Que noite, muito obrigada, que sexta-feira gostosa, a gente não tinha um momento melhor para fechar o nosso evento, de forma melhor, com literalmente medalha de ouro, em vez de chave de ouro, medalha de ouro. Que momento importante que a gente culminou aqui, né, o diálogo da universidade, com profissionais tão competentes aí, com uma trajetória que não tem nem o que se falar, ligada a esse fenômeno cultural, e que é um dos conteúdos também que a educação física, a nossa área, tanto explora também, né, e estuda e se dedica. Então, acho que, assim, sem palavras, né, em nome de todos e todas, a gente agradece demais, é muita gratidão que a gente tem para vocês nesse momento. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Mais uma vez, parabéns pelo evento, hein? Eu acho que parabéns, o evento gente. De vocês é espetacular. É isso aí. Vamos em frente. Vamos em frente. Sempre. Muito obrigada, né? Inspirador aí nesses momentos tão difíceis. Então, Paulo, Jaque, vocês podem ficar à vontade, a gente só vai fazer o encerramento aqui agora, mas vocês estão liberados para ir lá ver o congelador. Fiquei preocupado com isso agora. Eu tinha até esquecido, a Jaque lembrou, fiquei meio tenso agora. Sextou, né, Jaque? Sextou agora. Beijo, gente. Jaque, beijo no seu coração, mais uma vez. Querida. Obrigado, Renato. Obrigada. Tamo junto, Esther. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? Tchau, Esther. Tchau. Beijos. Pessoal, então, segurem só mais uns minutinhos aqui conosco, só para a gente fazer um fechamento aqui, agradecer demais, né? Acho que o momento é de muita gratidão e responsa aqui para fechar o nosso evento. Eu não tinha dúvidas de que a gente ia conseguir realizar um trabalho assim tão profícuo, né, ao longo desses 2 dias de evento, e acho que todas as nossas expectativas aí estão mais do que realizadas, né, foram largamente superadas, eu acho, até pela qualidade das contribuições, do entusiasmo, dos mais de 240 inscritos que nós tivemos, de 9 estados diferentes do Brasil, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, isso só dos inscritos, fora quem está acompanhando aí no YouTube, eu já vi que tem até gente do Chile acompanhando, então, olha, é muito agradecimento, é muita gratidão, né? Só que no Brasil, de registrados mais de 53 cidades diferentes, as origens de nossas inscritas e inscritos, 193 acadêmicos de graduação, e 48 inscritos dentre os estudantes de pós-graduação, profissionais, professores e professoras que participaram aí das nossas conferências, nossas mesas redondas, e apresentarem seus trabalhos nos grupos de trabalhos de ETs temáticos. Então, uma grande pena, claro, que em função aí desse distanciamento social, a gente não tenha conseguido cumprir aquela agenda paralela, né, nos intervalos de todas as sessões de trabalho, para nós trocarmos aí uma ideia, tomarmos aquele cafezinho juntas e juntos, que nos permite estabelecer novas relações, né, pessoais, explorar novas oportunidades de trabalho conjunto, mas mesmo assim acho que a gente conseguiu aí, entre cada atividade proposta, estabelecer reflexões, discussões, contatos ao longo desses 2 dias aí, com certeza. Então, acho que todas e todos temos motivos aí de sobra para a gente estar aí satisfeitas com o nosso trabalho que a gente realizou, principalmente, né, por a gente ter aí de forma coletiva, né, reafirmado esse nosso compromisso com a pesquisa, nos atualizado, renovado nossas energias, para que a gente possa seguir aí atuando, para tornar esse nosso compromisso com a formação, com o nosso trabalho de constituição de um programa de pós-graduação na nossa área aqui na Unimontes, né, que é uma realidade almejada desde o início pelo SINTEF, então, em benefício aí da formação de qualidade continuada das nossas acadêmicas e dos nossos acadêmicos.
Então, esse simpósio não seria possível sem a contribuição de tantas pessoas, que eu agradeço aqui, nosso chefe de departamento, professor Rogério Otton, nossos coordenadores de curso, professora Claudiana Balma, professora Juliana Lopes Mendes, por todo o suporte e apoio ao evento. Agradeço também a todas e todos os professores do departamento que conseguiram se engajar, participar do evento da forma que puderam, aos palestrantes, apresentadores, mediadores, o agradecimento sempre especial ao nosso Danilo Ladeia, né, nosso professor hoje, egresso do nosso curso, com muito orgulho aí na rede pública, nos representando. Danilo já sabe que se não fosse ele, não tinha Simpef, e um agradecimento também muito especial à nossa equipe de apoio, formada pelos acadêmicos e acadêmicas Emily, Gabriel, Guilherme, Lara, Mailton, Patrícia e Weiler. Também sem vocês não tinha Simpef. E por último, mas não menos importante, a essa equipe maravilhosa, essa comissão organizadora que andou junto comigo desde fevereiro aí desse ano, pensando no terceiro Simpef, Vinícius, Renato, Gino, Fred, né? O compromisso de cada um de vocês com a pesquisa se reflete nesse nosso trabalho, nessa nossa construção desse evento tão lindo, tão urgente, tão fundamental. Então, muito obrigada a vocês de coração por acreditarem nele e construírem ele juntos já aí há 3 anos. Eu agradeço muito pela participação de todas e todos, e o compromisso que aqui a gente renove, dê seus frutos por uma ciência cada vez mais valorizada, e assim acho que eu declaro oficialmente encerrado, bastante emoção, nosso terceiro simpósio de pesquisa em educação física, nosso terceiro Simpef, e até ano que vem, 4º Simpef 2021. Até lá, obrigada, pessoal.